Seguimos por aqui no Agricultura BR e agora para falar de mercado do gado pronto, mercado da pecuária de corte bovina, que como você tem acompanhado diariamente aqui nas edições do Agricultura BR, tem passado por alterações. Essas alterações estão muito ligadas à menor disponibilidade de animais a pasto para abate, também estão ligadas a uma redução na escala de abate das indústrias frigoríficas, passa também por uma expectativa da entrada de animais do primeiro giro de confinamento. Enfim, para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo com Jaine Costa, da Scott Consultoria, que participa conosco pela internet. Jaine, um prazer tê-la aqui conosco no Agricultura BR, no canal do Boi. E primeira questão que eu faço para você é em relação ao que a gente tem tido no campo, né? Agora há pouco o clima mostrava, né? A previsão do tempo mostrava que não tem previsão de chuvas, a disponibilidade de pastagem é cada vez menor, a participação de fêmeas também em abates na indústria reduziu principalmente nos 2 últimos meses, de acordo com o abate CIF. Como é que tem sido essa oferta de animais para a indústria frigorífica? Como é que você tem avaliado este cenário? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer falar com vocês. O que a gente viu, pelo menos para abrir a semana, que é tradicional do início da semana no mercado do boi gordo, preços trabalhando aí de maneira estável e umas escalas de abate em torno aí de 10 dias preenchida. Como você mesmo comentou, a parte do gado a pasto foi entregue lá atrás, antes da entrada da entre-safra do capim, que muitas regiões, principalmente centro-oeste, que não chove desde abril, tem passado bastante a questão da seca. E então, o gado do pasto ele já foi preenchido nas escalas de abate. Hoje, a expectativa é, entrando nessa escala, o boi do primeiro giro do confinamento, que ele começou a ser fechado lá em abril e maio, e também a gente tem visto a perspectiva aí de uma procura na reposição de um gado mais pesado. As categorias mais leves estão deixando um pouco de ser negociada por essa falta de pasto também, né, que afeta uma recria no pasto, e a gente tem visto a procura de um boi magro e de um garrote mais para ser fechado, visando já a entrada do segundo giro, que geralmente inicia aí nos principais estados brasileiros entre julho e agosto. Jaine, qual que é a força da entrada destes animais de confinamento para o mercado? Qual que você acha que vai ser o impacto? Porque o volume de animais a pasto, evidentemente, reduziu bastante. Confinamento este ano, inclusive, para a maior parte dos confinadores, de quem tem o hábito de confinar, tem uma conta interessante se estiver fazendo as travas de maneira correta, uma série de fatores ali para conseguir garantir o negócio. Mas o volume a ser ofertado é o suficiente para trazer um peso diferente para os negócios, para a arroba do gado pronto, por exemplo? Na verdade, a expectativa para o segundo giro, né, visando aí, olhando para o mercado futuro, é que a arroba do boi gordo tenha uma recuperada. Então, essa oferta não é tão mais de bovinos não é tão ofertada como no primeiro semestre, tanto pela participação de fêmeas, como você também pontuou, porque tradicionalmente, primeiro trimestre, primeiro semestre, há muita participação de fêmea nas escalas de abate por conta da estação de monta. Se ela não emprenhou na estação de monta, provavelmente ela vai ser descartada nesse primeiro trimestre do ano. Então, a participação um pouco menor agora dessas fêmeas, mas é significativo o gado do primeiro giro entrando agora nas escalas de abate, por isso que elas vêm trabalhando até de uma maneira confortável. Isso a gente vê também na questão do atacado de carne, né? O mercado atacadista, eles estão com, a indústria está com o seu estoque bem posicionado, visando também o início do mês, que comportamentalmente o pessoal começa a consumir mais carne, e a gente vai ter aí o segundo domingo do mês de agosto, esperando o feriado do Dia dos Pais, então tem esse estoque na indústria bem posicionado, esse mercado atacadista trabalhando confortável, assim como as escalas, e o pessoal entregando a parte do gado do confinamento do primeiro giro.
E uma das questões também de interesse da parte do confinamento é o preço dos insumos, né, que tem trabalhado aí de uma maneira de manutenção, não teve uma alta, digamos assim, no mercado, mas também não teve uma queda muito grande na parte dos insumos, tanto olhando para o milho e para a soja, como você também bem pontuou, que está vindo aí na colheita a todo vapor, e o dólar, ele tem segurado bastante essa precificação no mercado para não ter tanto uma queda brusca. Então, para o confinador, a parte da reposição, que vinha trabalhando em patamares mais baixos e hoje tem demonstrado um pouco de recuperação, mostrando esse interesse para categorias diferentes, né? Não tanto mais o olhar para o bezerro de desmama, mas sim para o gado mais errado para entrar para a engorda no confinamento. E a parte dos custos de produção trabalhando de maneira de mantença aí, né? Jaine, em relação ao fator também que a gente tem acompanhado, que é tanto o abate, que historicamente, mês a mês, pelo que a gente absorve dos números CIF, né, eles são históricos, eles são os melhores, é o melhor de julho, é o melhor de junho, e você olha para trás, é o maior mesmo. As exportações também têm um ritmo muito parecido, né? Também são os meses, né, deste ano de 2024, os que têm a maior expressão em volume. Essa semana a gente vai ter ainda o fechamento de julho. Você acredita que a gente deve manter esse ritmo, tanto de abates quanto de exportação, já que parece que arrefeceu um pouco essa oferta de gado pronto no Brasil, já tem um volume menor mesmo e pouca fêmea para descartar neste momento? Bom, a parte da entrada do gado confinado, isso favorece a questão da exportação, principalmente, visando um exemplo, o mercado China, que busca um bovino mais jovem de até 24 meses. Então, o confinamento ele possibilita a entrega desse bovino mais jovem, com melhor acabamento, visando a exportação. Bom, a exportação está aquecida. Em julho de 24, a gente fechou aí com recorde de embarque, né, para um único mês. Cerca de 215,6 mil toneladas foram embarcadas e a expectativa é de manutenção da demanda por conta dessa demanda externa bem aquecida. Então, a tendência é continuar a exportação bem aquecida, porque o mercado interno nosso, né, a maior parte da nossa produção é do mercado interno, mas a exportação ela vem crescente e aquecida aí, e com esse bovino mais jovem, ela pode se manter bem. Tá certo, Jaine. Jaine, para encerrarmos aqui a sua participação no Agricultura BR desta segunda-feira, eu quero te perguntar sobre um importante evento que a Scott Consultoria realiza no mês de setembro, né, que vai discutir exatamente a intensificação de pastagens. Até dei uma olhada aqui no roteiro, porque quando a gente fala da Scott, a gente sempre tem os encontros que são ligados a confinamento, a pecuária, e esse é ligado à intensificação de pastagens. Como é que esse encontro vai funcionar? O que ele vai debater? Exatamente. O nosso evento, Encontro de Intensificação de Pastagens, acontecerá de 25 a 26 de setembro em Ribeirão Preto. E ele, um pouco diferente do nosso encontro de confinamento e recriadores, ele está vindo para a gente falar dessa parte técnica das pastagens, trate seu pasto como uma lavoura, como as pessoas estão mantendo a parte da pecuária, entrando numa fase aí de cria e recria no pasto, mas também os sistemas integrados. Isso a gente está buscando bastante, tanto o público da agricultura, que são cenários que a gente tem visto, principalmente quando a gente roda esse Brasil todo com o Confina Brasil, a gente tem visto muita gente da agricultura entrando na pecuária, mas também pecuaristas começando a virar lavouristas por conta da integração. Então, a ideia desse evento é a gente trazer esse cenário, conversar bastante sobre agricultura, integração lavoura-pecuária, agricultura de precisão, manejo de pastagem, então, assuntos diversos, na verdade. Esse é um pouco diversificado da questão do confinamento. Então, esse evento espera todo mundo, tanto o público da pecuária como os integracionistas e o público da agricultura em Ribeirão Preto, de 25 a 26 de setembro.